Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Pozzoli e a gente vai estar começando mais um vídeo nesse canal. Nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês um pouquinho mais sobre as minhas táticas, a minha rotina de estudo e o que eu fiz para ser aprovado no Enem em Medicina. Se vocês viram o primeiro vídeo desse canal, vocês viram que lá eu contei um pouquinho da minha história até o momento no qual eu decidi que queria fazer Medicina. Mas como vocês bem sabem, você decidir que você quer uma coisa e você realmente tem um planejamento sobre como chegar lá, são duas coisas completamente diferentes. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo, sobre como foi o meu planejamento, quais foram minhas táticas para conseguir a tão sonhada aprovação em Medicina. Primeiramente, só queria dizer que essas foram as táticas que funcionaram para mim, que eu utilizei como eu penso em relação a esse vestibular. E eu espero que ajude vocês um pouquinho mais a conseguir a tão sonhada aprovação. Tá, então vamos lá. Eu acho que a primeira parte, assim, talvez uma das partes mais importantes sobre o trajeto da decisão de que você quer um curso, seja qual for, não somente Medicina, mas até a realização daquele seu planejamento, é o autoconhecimento mesmo. E sem dúvida, para conseguir a aprovação do vestibular, isso é extremamente importante. Você tem que se conhecer, você tem que saber seus pontos fracos, você tem que saber seus pontos fortes, você tem que saber que matéria você é bom e você tem que saber que matéria você é ruim. As matérias que você tem facilidade e as matérias que não entram na sua cabeça por nada. Você tem que saber isso. Essa é a primeira etapa. Se conhecer. Por exemplo, comigo é aquele caso. Eu sou muito bom em matérias exatas. Eu sempre tive facilidade de aprender e de resolver exercícios. Nunca foi um problema para mim. Mas para você pode ser diferente. Você pode ser muito bom em geografia. Você pode ser muito bom em história e não ser muito bom em matemática. Ou não ser muito bom em química, mas ser muito bom em matemática. Você tem que se conhecer. Essa é a primeira etapa. Se conheça. Anote assim em qualquer papel, mano. Faça uma análise de você mesmo. Eu sou bom nessa matéria, eu sou ruim nessa matéria, tenho que melhorar nessa matéria, tenho que continuar bom nesta matéria. Eu acho que isso aí é essencial assim no início para você ter como se planejar melhor para o vestibular. Mais uma vez, voltando aqui, eu sempre tive facilidade nas exatas. Então eu sabia que meu rendimento já era bom em matemática, meu rendimento já era bom em física, meu rendimento também já era bom em biologia, só que eu tinha uma defasagem gigantesca no meu conhecimento de química. Nunca consegui uma boa nota de química no Enem, até o momento que eu decidi fazer Medicina. Então eu tinha essa defasagem grande em química e nas outras matérias exatas eu conseguia um bom rendimento. Outra coisa também que eu era uma negação era em redação. Rimou, mas não era para rimar. Mas realmente eu era muito ruim em redação e tinha que fazer alguma coisa se eu quisesse realmente entrar em Medicina. Então beleza, me conhecia. Eu sabia o que eu tinha que fazer. E nas matérias de humanas e linguagens eu era meio termo, nem era tão bom, nem era tão ruim. Mas mediocridade não é o que vai fazer te passar para Medicina. Então você tem que ter isso em mente, que você tem que ser bom no máximo de coisas possíveis. Então, depois que eu parei para refletir sobre isso e já conhecia meus pontos fracos, eu decidi que eu não daria quantidade igual de tempo para determinadas matérias. Eu não ia me dedicar tanto para uma matéria que eu já tinha um bom rendimento, quanto eu iria me dedicar para uma matéria que eu tinha um rendimento péssimo. Então eu falei para mim mesmo, eu tenho um rendimento bom em matemática, não vou dedicar tanto tempo para a matemática. Vou dedicar apenas o tempo necessário, que eu julgar necessário, para manter meu bom desempenho e vou administrar todo o tempo que sobrou, que eu ia gastar igualmente, né? Se eu fosse gastar igualmente nas matérias, que eu ia gastar com matemática, vou aplicar nas outras. E o que eu falei? Vou aplicar na que eu estou ruim, que é química. Então eu apliquei em química. Foi como se eu tivesse pego todo o tempo que eu usaria extra, né, em matemática e botasse em química. Porque eu não tinha um rendimento muito bom em química, como eu falei pra vocês. Mas beleza, não é só porque eu não sou tão bom numa matéria que eu vou também gastar todo o meu tempo de estudo naquela matéria. Você tem que gastar seu tempo de maneira inteligente. Além do autoconhecimento, você também tem que ter um outro conhecimento muito importante, que é o do seu desafio. Você tem que saber contra o que você está lutando, para você ter um rendimento melhor. Você tem que conhecer o Enem, você tem que conhecer o SISU ou o ProUni, se você quiser fazer uma faculdade particular com bolsa, ou até mesmo o FIES, você tem que conhecer. Eu vou falar aqui do que eu tenho mais experiência, que é o SISU, mas táticas semelhantes também se aplicam para o ProUni ou FIES. Ok, eu sabia que eu ia tentar pelo SISU e eu tinha também um certo número de universidades que eram a minha meta. Por exemplo, o UNB, a Federal de Brasília, eu poderia voltar para lá para estudar Medicina, a Federal de Minas Gerais, que é onde eu estudo hoje, e a Estadual de São Paulo, a USP. Essas eram minhas opções, as minhas metas no caso, que eu tinha em mente.
Então, o outro passo que eu dei era conhecer como essas faculdades se posicionavam a respeito do SISU, que é o método de entrada nelas. Você tem que saber que o Enem ele tem 5 grandes áreas de pontuação: redação, linguagens, natureza, matemática, né, e humanas. Então, é dividido nessas 5 áreas e você não consegue obter nota máxima em todas essas áreas. E aí, cabe às universidades decidirem se elas vão aplicar para a calculação média final uma média aritmética simples, que não tem peso nenhum, ou uma média aritmética ponderada, no qual a universidade valoriza mais, por assim dizer, né, em questão de pontos, uma determinada disciplina. No caso, eu tinha que conhecer a UNB, eu tinha que conhecer a UFMG e eu tinha que conhecer a USP. Eu tinha que conhecer como que elas se posicionavam a respeito dessas médias do Enem. E no caso da que eu estudo hoje, a UFMG não tem peso. Então a UFMG usa um sistema de média aritmética simples, no qual redação, linguagens humanas, exatas e natureza, todas têm peso 1. Então não tem diferenciação entre elas. Além disso, você tem que conhecer também que algumas faculdades colocam notas mínimas ou em todas as disciplinas ou em algumas disciplinas do Enem. Ou seja, o caso da USP, no ano que eu fiz, era o seguinte: se você tivesse qualquer nota abaixo de 700 no Enem, você não conseguiria nem se inscrever para a USP. A UFMG não tem tanto esse limite rígido, ou se tem um limite muito baixo, e a UNB também é um limite muito baixo. Não tem essa questão de, nossa, tem que tirar acima de 700, que é uma nota extremamente alta, dependendo da disciplina do Enem, para conseguir passar nessas faculdades. Então é isso, esses 2 passos que você tem que conhecer sobre a sua faculdade. Obviamente, né, você tem que saber se ela aceita SISU ou não, mas partindo do preceito que ela aceita SISU como método de entrada, você tem que conhecer os pesos da sua faculdade e, além disso, você tem que conhecer se a sua faculdade tem nota mínima para determinadas matérias. E depois de você ter feito isso, você vai ter uma noção melhor sobre que matérias você vai ter que ter uma nota maior para conseguir mais facilmente, né, por assim dizer, uma aprovação. Beleza, você conhece a universidade, agora você tem que conhecer a prova, o Enem. Além de saber que o Enem tem 5 disciplinas, você também tem que saber que as pontuações máximas de cada área do Enem são diferentes, porque o Enem tem um método de avaliação no qual o valor de cada questão está atrelada ao fato de ela ser fácil, média ou difícil na visão dos desenvolvedores da prova. Então, se você errar uma questão muito fácil e acertar uma questão muito difícil, é completamente diferente da sua pontuação do que se você tivesse acertado uma questão muito fácil e errado uma questão muito difícil. Você tem que ficar de olho nisso. E por isso, as notas máximas de cada disciplina são diferentes uma das outras. Matemática já teve casos de passar os 1000 pontos. Redação, a nota máxima é 1000 pontos. Agora, todas as outras 3 áreas do conhecimento, naturezas, humanas e linguagens, não passam de 1000 e nem chegam a 1000. Não tem como você tirar essa nota tão alta assim, mesmo se você acertar todas as questões. Então você tem que ter isso em mente. E o que eu fiz? Como eu penso sobre isso? Eu penso que, partindo do pressuposto que eu estou falando de uma faculdade que não tem peso, aí, obviamente, que isso vai ser um pouquinho modificado se a faculdade atribui um peso a cada disciplina individualmente. Na faculdade que não atribui peso, o que você tem que fazer? Você tem que maximizar seus pontos. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Matemática e redação. Matemática você consegue tirar mais que 1000 pontos, dependendo do ano. Ou chegar muito perto dos 1000 pontos. É uma quantidade de pontos que não vai fazer tanta diferença para sua vida se você chegar nesse nível máximo. E redação você consegue chegar até 1000 pontos. As outras, não. Então, no que você vai tentar acertar o maior número de questões? Eu acho que é meio fácil, né? Óbvio, você vai tentar acertar mais questões em matemática e você vai tentar fazer uma redação espetacular e tirar 1000 pontos na redação. Assim você está maximizando seus ganhos. Depois disso, você tem que ver as outras 3 disciplinas do Enem que sobraram: ciência da natureza, humanas e linguagens. Dessas aí, quais você pode ganhar mais pontos? Natureza, que é biologia, física e química. Então, depois de você já ter certificado o seu ganho nessas 2 áreas, matemática e redação, o que eu fiz? Queria certificar meus ganhos na área de naturezas. E como eu falei, eu não era bom em química, mas eu era bom em física e biologia. Só que química era um desastre, então eu tinha que melhorar muito. Então beleza. Depois disso vem humanas e linguagens, que como o número de acertos médio da população que faz o Enem é muito alto nessas 2 disciplinas, mesmo você tirando uma quantidade de acertos muito alta, a sua nota final não vai ser tão alta. Então você tem que ter atenção nisso. Então depois que eu tinha visto quais matérias me possibilitariam ter mais ganhos no Enem, eu distribuí o meu horário de estudo entre todas as matérias
favorecendo, ou seja, dando mais horas de estudo para aquelas matérias que davam mais pontos e que eu tinha um rendimento ruim. Como eu falei, matemática era muito ponto, mas eu tinha um rendimento muito bom em matemática. Então, eu só queria manter aquele rendimento muito bom. E eu queria o quê? Melhorar em química. Então, eu distribuí assim. O que eu tinha que estudar mais? Redação e química. E beleza, como é que eu estudei? Primeiramente, eu queria falar sobre cursinho pré-vestibular. Eu fiz um cursinho à distância, eu fiz o Descomplica, e eu não fiz nenhum cursinho presencial. E em outro vídeo eu explico o porquê disso. O que eu queria com o Descomplica? Eu queria apenas uma organização das aulas. Eu queria saber o que eu deveria estudar para cada matéria. Basicamente o edital do Enem, né? Só que tá lá estruturadinho, em semanas, bonitinho. Então eu sabia que, nossa, teoricamente, se eu souber disso aqui até esta semana, até esse ponto da matéria, né? Nessa semana eu estou bem. Só que era só uma base mesmo. Eu tinha essa base, tinha listas de exercícios de Descomplica que me ajudaram muito. O meu método de estudo é focado completamente em resolução de questões. Se eu não sei uma determinada matéria, eu assistia a aula do cursinho em 2 vezes de reprodução, para perder o mínimo de tempo possível com exposição. Porque o meu método de aprendizado não é muito com exposição. O meu método de aprendizado é na prática, então eu tinha que praticar mais do que ficar ouvindo, ou ficar vendo alguém resolvendo exercício. Beleza, então eu assistia aulas só das matérias que eu não sabia, e todo o resto do tempo era exercício, lista de exercício, lista de exercício, lista de exercício. Todos os meses que eu passei estudando foram focados em resolução de exercício e assistir aula uma vez ou outra quando eu não sabia a matéria. Beleza, da onde eu conseguia esses exercícios? Eu utilizei um site chamado App Prova, que eles disponibilizam lá de graça mesmo um monte de questões de diversos vestibulares, não só Enem, tantos vestibulares específicos de cada uma das faculdades, quando elas tinham, ou as aqui ainda tem, vestibulares militares. Tudo esse tipo de vestibular, acrescido do Enem, está disponível para você fazer as questões nesse site. Então eu simplesmente fiz meu login nesse site, criei minha conta nesse site e comecei a fazer questões igual louco. Eu tinha uma meta que era o seguinte: eu queria resolver no mínimo 50 questões por dia, mas 50 questões acertadas, ou seja, eu não parava enquanto eu no mínimo tivesse acertado 50 questões naquele dia. Só que na prática eu fazia muito mais, tinha dia que eu fazia 120, 150 questões. Por quê? Nesses dias que eu fazia muito mais questões, eram os dias que eu também fazia a prova do Enem. Eu pegava as provas antigas e começava a fazer as questões também. Então, obviamente que se somava ao número que eu já fazia no site, ao número que eu fazia de questões da prova, e ficava em torno disso aí. 50 no mínimo, média de 120 questões por dia. Beleza, e questão de que eu fazia? Obviamente, como eu falei, primeiramente, a maioria das questões que eu fiz era de química, porque eu tive que começar a química do zero, da química inorgânica, da química básica, aí até chegar a química orgânica, aquelas reações muito loucas que tem no Enem, beleza? Então eu gastei muito tempo em química com questões, fazia muitas questões. Eu devo ter feito no total mais de 1000 questões de cada uma das matérias que eu foquei mais, só que de química deve ter sido muito mais que isso. E uma coisa boa desse site é que ele funciona mais ou menos com a dinâmica do Enem. Por quê? Porque o Enem você tem 3 minutos por questão para fazer, se você fosse dividir, né, certinho o tempo igual para cada questão. Então, você é recompensado nesse site com pontos a mais por acerto se você fizer corretamente a questão em menos de 3 minutos. Então, se você começa a fazer isso do início do ano, ou você nem está tentando fazer Enem nesse ano, você vai fazer Enem no outro ano, se você for do ensino médio, e você começar a fazer questões todo dia, tentar manter aquele padrãozinho de 3 minutos e de acerto, né? Obviamente, acertando a questão, você vai chegar na prova, você não vai ter dificuldade com o tempo. Porque você sabe muito bem que o Enem é basicamente uma prova de resistência. Ele está testando a sua resistência de fazer 90 questões por dia e num dia 90 questões mais redação, naquelas excruciantes 6 horas que você fica para fazer a prova. Então você está testando sua resistência no Enem. Você então vai estar se treinando durante todo o percurso de tempo que você tem para aprender para o Enem a ficar naqueles 3 minutos por questão, ou menos. Quanto menos tempo você conseguir por questão, desde que você leia a questão com atenção e você acerte a questão, melhor para você. Você vai ter mais tempo sobrando, por exemplo, para redação. Então é isso. Eu usei esse site, lá eu acompanhava a minha taxa de acertos e tudo mais. E também quantas questões eu fiz por dia. E aí, se você quer medicina, você tem que ficar acima da média do Enem. Óbvio, isso não tem discussão.
Então eu tentava ficar nesse jogo, a minha meta era manter acima de 90% de acertos no geral, essa era a minha meta. E além disso, eu usava também a plataforma do Descomplica para corrigir redações. Eu entregava em torno de 2 redações por semana no início e depois que faltava assim 1 ou 2 meses para a prova, eu passei a entregar uma redação a cada 2 semanas, porque eu já estava conseguindo um rendimento bom nas redações e fazendo ela com um tempo bom também. Com isso, eu consegui elevar muito o meu nível de acerto em química e manter alto os outros. Beleza, mas esse método de estudo de questão adoidado todo dia, eu utilizei mais para as matérias que mais me dariam pontos. Para linguagens e para humanas, eu não utilizei esse site. Eu utilizei apenas as listas mesmo que o Descomplica dava por semana. Eu resolvia todas as questões dessas matérias que tinham nessas listas e era isso. Porque nessas matérias eu não tinha um rendimento tão ruim, não tinha muita dificuldade e eu sabia que a minha perspectiva de ganho de pontos com essa matéria era pequena em relação às outras. Então foi isso que eu fiz, eu estudei por questões utilizando esse site, que por sinal tem um aplicativo para celular que em vez de você ficar usando o Instagram toda hora, você pode simplesmente abrir e fazer questões para treinar, porque vestibular, sem dúvida nenhuma, é uma fase de sacrifício, você tem que sacrificar um pouco do seu tempo para você conseguir o rendimento que você quer. E desse jeito foi do momento que eu decidi estudar, mais ou menos na metade do ano, até o dia da prova. Eu não parei nem na semana, nem no dia antes, nenhum dia. Eu só não estudava um dia por semana, só não estudava domingo. Todos os outros dias eu estudava de 8 da manhã às 9 horas da noite, todo dia, sem exceções. Porque eu tenho uma facilidade, pelo menos, muito grande de manter o foco no estudo e isso me ajudou bastante no Enem. Obviamente que você pode ter tempo a menos do que eu tive para estudar. Eu simplesmente estudava o dia inteiro, só parava para fazer comida. Mais nada. Você pode ter menos tempo, mas ainda assim, eu acredito que a melhor estratégia para você, para o Enem, é focar em questões. Você tem que responder muitas questões e limitar ao máximo, ou na verdade limitar ao mínimo, o seu tempo de aulas expositivas. E se não é o seu primeiro Enem, isso é muito mais verdade, eu acho. Porque você já teve contato com aquelas matérias e agora você só tem que aprimorar cada vez mais a sua nota. Então era basicamente isso que eu tinha para dizer nesse vídeo, que vai ficar com certeza muito longo pelo que eu estou vendo aqui. Mas é essa a questão, você tem que conhecer a si mesmo, saber onde você é ruim, saber onde você é bom. Você tem que conhecer a sua prova, você tem que conhecer o Enem. Você tem que saber que ele dá a pontuação máxima diferente para cada disciplina. E você tem que conhecer a sua faculdade de meta. Você tem que saber que ela pode pontuar ou não de maneira ponderada as 5 disciplinas do Enem e também dizer qual deve ser a sua nota mínima. E você deve escolher o método de estudo melhor para você. Para mim foi pré-vestibular online e resolução de questões utilizando também um site online e grátis. Melhor ainda, se você tiver um acesso à internet, você pode entrar de graça nesse site e fazer questões. Então eu não precisei ficar gastando dinheiro comprando apostilas. Eu simplesmente tinha tudo à disposição lá. E outra coisa que eu queria dizer também é que, como eu falei, o site ele não se limita a questões do Enem. Ele tem também as questões para vestibulares militares, que são basicamente as provas mais difíceis que a gente tem no Brasil. A prova do ITA, a prova do IME. E então, eu não simplesmente pulava essas questões. Eu utilizava essas questões, que são de nível muito superior à dificuldade que você vai encontrar no Enem, para simplesmente estar preparado para tudo. Você tem que estar preparado para tudo que vai cair no Enem. Você não pode ser pego de surpresa. Você não pode de nenhuma maneira ser pego de surpresa no Enem. Então se prepare adequadamente, não pule as questões, não faça só questões do Enem. Se prepare para coisas mais difíceis, porque as coisas mais fáceis que vierem você também vai estar preparado. E, mais uma dicasinha, né? No Enem, foque nas questões fáceis. Não deixe as questões fáceis de lado, porque as questões fáceis vão te dar a maior quantidade de pontos por questão da prova. Não vai sair, não, só vou fazer questão difícil primeiro para depois focar nas fáceis. Aí você vai lá, perde todo o seu tempo tentando fazer questão difícil, que você pode conseguir fazer, mas demora mais tempo. Aí chega nas fáceis e simplesmente não tem mais tempo disponível para a prova. Então não cometa esse erro, que eu já cometi muitas vezes nos Enems que eu fiz anteriormente e chegou a ter que entregar a prova tendo que chutar a questão no gabarito, porque não dava tempo mais. Então, dê também atenção para questões fáceis, porque elas vão te dar muito ponto. E é isso, espero que tenha gostado. Se vocês ficaram com dúvidas específicas sobre algum ponto, vocês podem deixar aqui no comentário, assim como também outros temas de vídeo que vocês queiram ver nesse canal. E se eu souber alguma coisa sobre, eu vou gravar também para vocês, tá bom? E se você gostou do vídeo e quer ver mais como esse, eu vou estar pedindo que vocês se inscrevam, tá? Começar
A animaçãozinha bonitinha aqui embaixo está pedindo para vocês. Curtam esse vídeo e compartilhem também com pessoas que você acha que vão se beneficiar dessas táticas de estudo para o Enem. Então é isso. Tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.